A mala estava no meio da sala quando Marcelo chegou em casa. Grande, tinta, fechada até o último zíper. Helena estava ao lado dela, com a bolsa no ombro e a chave do apartamento entre os dedos. Marcelo olhou primeiro para a mala, depois para a mulher, e soltou uma risada curta enquanto largava o celular sobre o aparador. Não me diz que a gente vai passar por isso de novo. Helena colocou a chave na mesa. Dessa vez você não vai passar por nada. Uvu. A risada dele aumentou um pouco. Não porque tivesse achado graça, mas porque aquela era a maneira que Marcelo tinha de tratar qualquer coisa que ameaçasse sair do controle. Helena, são quase 11 da noite. Vai para onde com uma mala desse tamanho? Ela puxou a alça. Para um lugar onde eu não precise pedir licença para existir. Marcelo ergueu as sobrancelhas. Nossa! Ensaiou no espelho. Helena não respondeu. Aquilo incomodou mais do que uma briga. Durante 12 anos, Marcelo tinha aprendido a reconhecer todos os tipos de silêncio da esposa. O silêncio de quando estava cansada, o de quando segurava uma resposta para não piorar uma discussão, o de quando queria chorar sem dar a ele o trabalho de perguntar por quê. Aquele era outro. Helena não estava esperando que ele impedisse sua saída. Ela já tinha saído por dentro. Marcelo afrouxou a gravata e apontou para a mala. Tá bom. Quer fazer cena, faz. Só não espera que eu corra atrás de você no corredor. Helena segurou a alça sem mover os olhos. É justamente por saber que você não vai correr que eu consegui fazer a mala. A frase ficou na sala. Marcelo abriu a boca, mas Helena já tinha se virado em direção à porta. E se você acha que essa mala foi feita por causa de uma discussão daquela noite, presta atenção no que vem agora. Porque Helena já vinha se despedindo havia muito mais tempo do que Marcelo imaginava. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. E se você chegou agora, aperta inscrever, porque essa história ainda está só começando. 3 horas antes daquela mala aparecer na sala, Helena ainda estava sentada à mesa de jantar esperando o marido. O arroz tinha esfriado, o peixe também. Às 9h20, ela tirou os pratos da mesa e guardou tudo na geladeira sem mandar mensagem. Fazia meses que tinha parado de perguntar que horas Marcelo voltaria. Às 9h47. O celular vibrou. Era uma mensagem dele. Jantar com investidores. Não espera. Helena leu 2 vezes. Não porque houvesse alguma novidade. O problema era justamente esse. Não havia. Ela foi até o pequeno escritório que ocupava um canto do apartamento e abriu o notebook. Na tela estava um projeto que vinha desenvolvendo havia quase 7 meses. Um conjunto de apartamentos compactos pensado para famílias de renda média, com áreas comuns simples, ventilação cruzada e menos daqueles acabamentos que encareciam o imóvel só para aparecer em fotografia de lançamento. O arquivo tinha um nome sem importância. Projeto Horizonte. Marcelo conhecia o projeto, ou pelo menos Helena acreditava que conhecia. Ela tinha mostrado os primeiros desenhos a ele numa manhã de domingo. Meses antes. Marcelo olhara durante menos de 4 minutos. É bonitinho. Ele tinha dito. Bonitinho. Helena era arquiteta. Tinha se formado antes de conhecer Marcelo e trabalhara por quase 6 anos antes de largar o escritório onde estava, porque a empresa dele começava a crescer e os dois tinham decidido que seria mais fácil alguém segurar a vida de casa. Na época, Marcelo prometera que seria temporário. Depois vieram viagens, eventos, jantares, a doença da mãe dele durante alguns meses, 2 mudanças de apartamento e uma rotina na qual tudo o que Helena fazia parecia pequeno demais para receber nome. A certa altura, ninguém mais perguntava com o que ela trabalhava. Perguntavam o que Marcelo estava construindo. Naquela noite, porém, Helena abriu outro arquivo. Era uma apresentação institucional da Vilar Desenvolvimento. O novo empreendimento da empresa estava marcado para ser anunciado na semana seguinte. Ela clicou na página 8 e ficou olhando. A imagem era quase igual a um dos primeiros estudos do Projeto Horizonte. Não parecida, quase igual. A disposição dos blocos. A praça central, os corredores externos.
Até a ideia de usar pequenos jardins entre os pavimentos estava lá. Embaixo da imagem havia uma linha, conceito desenvolvido pela equipe de inovação da Vilar Desenvolvimento, sob direção de Bianca Ferraz. Helena não chorou, apenas aproximou o rosto da tela. Leu de novo. Bianca Ferraz, diretora de estratégia da empresa. Amiga de Marcelo desde a faculdade. A mulher que atendia ligações dele depois da meia-noite. A mulher sobre quem Marcelo sempre dizia a mesma coisa quando Helena mostrava desconforto. Você está viajando. Helena fechou o computador. Depois abriu outra vez. Dessa vez, não olhou a apresentação. Abriu a pasta onde guardava versões antigas do projeto. Datas de criação. E-mails enviados a Marcelo e alguns desenhos que tinha feito à mão. Ficou quase 10 minutos organizando tudo num armazenamento externo. Não havia pressa no gesto. Essa era a parte que Marcelo jamais entenderia. A mala não tinha começado naquela noite, começara 6 meses antes, no primeiro domingo em que Helena percebeu que estava medindo as palavras dentro da própria casa para não ser chamada de dramática. Começara quando Marcelo cancelou um almoço com ela e apareceu numa fotografia de evento ao lado de Bianca. Começara quando Helena comentou que queria voltar a trabalhar e ouviu dele. Enquanto ele respondia mensagens no celular, para que essa ansiedade? A gente não precisa do seu salário. Ela respondera naquela ocasião. Eu não falei de salário. Marcelo nem levantou os olhos. Naquela noite, Helena voltou à pasta de documentos e acrescentou a apresentação da empresa. Então abriu o armário do quarto. Quando Marcelo entrou no apartamento, a mala já estava pronta. Agora ele estava encostado perto da porta, acompanhando a esposa vestir um casaco fino. Você vai mesmo, sabe, Helena? Quase sorriu. Você achou que a mala era decoração. Eu achei que você queria me assustar. E funcionou. Marcelo endireitou o corpo. Não. Então pronto. Ela colocou a mão na maçaneta. Marcelo podia ter perguntado por quê. Podia ter perguntado o que tinha acontecido. Em vez disso, olhou para a mala novamente e disse: E amanhã vai fazer o quê? Voltar e fingir que nada aconteceu. Helena virou o rosto. Não tem amanhã para a gente fingir. A expressão dele mudou por um instante. Foi pouco. Logo voltou aquele meio sorriso que a irritava havia anos. Você está falando em separação porque eu cheguei tarde? Não. Por causa da Bianca. Helena ficou olhando para ele. Marcelo abriu os braços. Ah, pronto. Sabia. Você não sabe nada. Helena. Eu trabalho com ela. Eu também trabalhei. Marcelo. Ele franziu a testa. Como assim? Ela quase respondeu. Quase falou do projeto Horizonte. Dos arquivos. Das datas. Da apresentação. Mas alguma coisa a segurou. Não era medo. Era cansaço de entregar a ele todas as informações necessárias para que ele soubesse onde tinha machucado. Dessa vez, ele teria de descobrir sozinho. Helena abriu a porta. Boa noite. Marcelo. Ele soltou outra risada. Menor. Você vai descer sozinha com isso. Não. A palavra fez o sorriso dele desaparecer. Helena apertou o botão do elevador. Marcelo ficou parado à porta. Quem vem te buscar? Ela olhou para o painel. O elevador subia. Alguém que acreditou em mim quando você ainda estava ocupado demais rindo. A porta do elevador abriu. Helena entrou com a mala. Marcelo avançou um passo. Helena. Ela segurou a porta por um segundo. Pela primeira vez naquela noite, ele falou o nome dela sem ironia. Ainda assim, era tarde demais para aquela pequena diferença mudar alguma coisa. Boa noite. Repetiu ela. A porta fechou. Marcelo permaneceu no corredor. Ele poderia ter voltado para o apartamento. Não voltou. Esperou alguns segundos e apertou o botão. Quando o outro elevador chegou, Marcelo entrou e desceu. Foi aí que cometeu o erro que transformaria uma separação numa obsessão. Em vez de ir atrás da esposa porque queria entender o que tinha acontecido, ele foi atrás dela porque queria descobrir quem estava esperando lá embaixo. Do lado de fora do prédio, a rua estava quase vazia. Helena já atravessava a calçada quando um carro preto parou perto da entrada. Marcelo ficou atrás do vidro da portaria. Um homem saiu do banco do motorista. Alto.
talvez da mesma idade dele. Camisa clara com as mangas dobradas. Sem gravata. O sujeito contornou o carro e foi direto até Helena. Não houve beijo. Não houve abraço. Só que Marcelo não prestou atenção nisso. Prestou atenção na maneira como o homem pegou a mala da mão dela sem precisar perguntar. Como se já soubesse que ela estava indo embora. Como se soubesse havia dias. Helena falou alguma coisa. O homem tocou brevemente no ombro dela. Marcelo deu um passo em direção à porta. O porteiro olhou de relance. Doutor Marcelo. Marcelo nem respondeu. Helena entrou no carro. O homem colocou a mala no porta-malas. Antes de entrar, ele levantou o rosto por acaso. Marcelo viu o perfil. E reconheceu. Não o homem. O rosto. Ele tinha visto aquele sujeito em algum lugar. Uma fotografia. Uma reunião. Talvez uma matéria de jornal. Marcelo procurou na memória. Mas a porta do carro bateu. O veículo arrancou. Ele saiu do prédio tarde demais. Só conseguiu ver a traseira desaparecendo na esquina. O porteiro apareceu atrás dele. Quer que eu chame um carro? Doutor Marcelo ficou com as mãos nos bolsos. Não. Entrou outra vez. No elevador. Abriu o celular. Nenhuma mensagem de Helena. Mandou uma. Quem era ele? A mensagem foi entregue. Nenhuma resposta. Mandou outra. Helena. Tô falando com você. Entregue. Nada. Quando entrou no apartamento, a primeira coisa que viu foi o espaço vazio, onde a mala estivera. Foi estranho. A sala parecia maior. Marcelo odiou isso. Na manhã seguinte, ele acordou no sofá com o celular na mão e a televisão ligada sem som. Havia 7 mensagens de trabalho. 2 de Bianca. Nenhuma de Helena. Ele abriu a conversa com a esposa. Ainda era esposa. Pensou. No papel, a foto dela continuava ali. Marcelo escreveu uma terceira mensagem. Apagou. Escreveu outra. Quando você pretende voltar? Apagou também. Às 8h30. Bianca ligou. Você tá onde? Em casa. Do outro lado houve uma pausa. Você tinha reunião às 8. Marcelo olhou o relógio. Remarca. Com o pessoal do fundo, Bianca. Tá. Remarcou. Ela esperou alguns segundos. Você parece péssimo. Obrigado. Brigou com a Helena. Marcelo levantou do sofá. Foi até a cozinha. Uma xícara estava virada sobre um pano ao lado da pia. Helena sempre guardava tudo antes de dormir. Só que naquela noite deixara a xícara ali, como se não tivesse nenhuma obrigação com a manhã seguinte. Ela saiu de casa. Bianca demorou um instante para responder. Como assim? Saiu. Com mala. Outra pausa. Depois veio um ruído curto. Quase um suspiro. Marcelo. Eu sinto muito. Ele fechou a geladeira. Não precisa sentir. Claro que precisa. Ela volta. Bianca não disse nada. Marcelo pegou uma garrafa de água. Bianca. Eu tô aqui. Ela volta. Dessa vez, Bianca respondeu mais baixo. Tá bom. Marcelo encostou a garrafa na bancada. Que foi nada. Você fez uma voz. Não fiz voz nenhuma. Fez? Bianca soltou uma risada sem humor. Quer que eu seja sincera? Quero. Eu acho que dessa vez ela não volta. Marcelo ficou imóvel. Aquilo o irritou mais do que deveria. E você sabe disso por quê? Porque mulher que quer assustar marido, pega a bolsa. Mulher que leva mala já tomou decisão. Agora você virou especialista no meu casamento. Não. Só tenho olhos. Marcelo apertou a mandíbula. Tenho que desligar. Marcelo. Depois. Ele encerrou. No escritório da Vilar, 20 minutos mais tarde, Bianca permaneceu olhando para o próprio celular. Ela não estava sorrindo. Isso teria sido mais simples. Havia desejado muitas vezes que Helena saísse do caminho. Mas a realidade tinha uma textura diferente da fantasia. Bianca conhecia Marcelo havia quase 17 anos. Sabia o quanto ele confundia amor com permanência. Na cabeça dele, quem ficava o amava, quem amava perdoava, e quem perdoava ficava outra vez. Bianca também sabia de uma coisa que Marcelo ainda não tinha descoberto. Na semana anterior, Helena estivera no escritório, não para visitar o marido. Tinha vindo falar com ela.
Bianca abriu a gaveta da mesa e tirou um envelope fino. Dentro havia cópias de alguns desenhos do projeto Horizonte. Helena tinha colocado os papéis diante dela e perguntado, sem levantar a voz: "Você quer me dizer de onde saiu isso?" Bianca fingira não entender. Helena apontou uma anotação num canto. Era uma letra, um H pequeno que ela colocava em todos os estudos preliminares. A mesma letra aparecia num arquivo apresentado pela equipe de Bianca. Naquele dia, Bianca conseguira ganhar tempo. Dissera que precisava verificar. Agora, Helena tinha ido embora. Bianca passou o polegar pela borda do envelope. Durante anos, ela construíra espaço dentro da Vilar, centímetro por centímetro. Começara como analista. Virara coordenadora. Depois, diretora. Não tinha sobrenome importante, família, com dinheiro, nem marido poderoso. Tinha trabalhado até se tornar necessária. E então Helena apareceu meses antes com um projeto bom demais. Se Marcelo enxergasse o que a própria mulher era capaz de fazer, Bianca deixaria de ser a única pessoa cuja opinião profissional ele ouvia sem questionar. Era isso que ela dizia a si mesma, que era profissional. Só que, sozinha naquela sala, Bianca sabia que não era só isso. Ela guardou o envelope quando ouviu passos no corredor. Marcelo entrou sem bater. "Preciso que você descubra uma placa." Bianca levantou o rosto. "Bom dia para você também." Do carro que buscou a Helena, o olhar dela mudou. "Você viu quem foi Vi? Conhece? Não." Marcelo se sentou à frente dela. "Mas tenho certeza de que já vi a cara dele." Bianca apoiou os braços na mesa. "Marcelo, não faz isso." "Isso o quê?" "Você sabe." "Não sei." Virar o marido que fica perseguindo a mulher porque ela foi embora. Ele soltou um riso seco. "Eu só quero saber quem saiu com a minha esposa às 11 da noite. Ela não saiu com ele. Ela entrou num carro." Marcelo olhou para Bianca. "Você está defendendo a Helena agora. Eu estou defendendo você de fazer uma besteira." Ele se levantou. "Esquece." "Marcelo, esquece a placa." Bianca observou enquanto ele ia até a porta. "E a reunião do lançamento?" Ele parou. "Amanhã. Precisamos fechar a apresentação hoje." "Fecha." "Tem algumas decisões de conceito que eu queria ver com você." Marcelo virou o rosto. "Você é diretora." "Decide." Bianca sentiu o peso da frase. Normalmente seria um elogio. Naquele dia, pareceu perigo. Depois que ele saiu, ela abriu novamente a gaveta. O envelope continuava ali. À tarde, Marcelo descobriu que Helena havia levado menos coisas do que imaginava. As roupas mais usadas tinham sumido. Alguns sapatos. O notebook pessoal. 2 caixas com documentos. O restante continuava no armário. Perfumes. Livros. Casacos. O vestido azul que ela usara no aniversário dele no ano anterior. Marcelo puxou o cabide. Naquele aniversário, Helena tinha pedido que ele chegasse em casa antes das 7. Ele chegou às 10h20. Trouxe flores. Ela aceitou. Por meses, Marcelo guardara aquela lembrança como prova de que estava tudo bem. Agora viu a mesma cena por outro ângulo. Ela aceitara as flores porque estava cansada demais para discutir. O celular vibrou. Ele pegou depressa. Era a mãe. Marcelo recusou. Logo depois chegou uma mensagem. Helena não atende. Aconteceu alguma coisa. Marcelo sentou na beirada da cama. Ele não havia contado a ninguém. Digitou. Ela saiu uns dias. A resposta veio quase na mesma hora. Vocês brigaram? Não. Dessa vez demorou. Então por que ela saiu? Marcelo ficou olhando para a pergunta. Não respondeu. Naquela noite, Helena finalmente mandou uma mensagem. Não em resposta às perguntas dele. Era uma mensagem nova. Vou buscar o restante das minhas coisas quando você não estiver. Prefiro evitar discussão. Amanhã um advogado entra em contato. Marcelo leu 3 vezes. Advogado ligou na mesma hora. Helena recusou a chamada. Ele tentou de novo. Recusada. Na terceira, ela desligou o telefone. Marcelo andou pela sala. Depois escreveu. Advogado pra quê? Nenhuma resposta. Você enlouqueceu. Nada. Se isso é por causa de outro homem.
Pelo menos tenha coragem de falar. Dessa vez apareceu a indicação de que Helena estava digitando. Marcelo ficou parado. As palavras chegaram. É impressionante como você ainda consegue fazer tudo ser sobre outro homem. Ele ligou. Ela atendeu. Que homem era aquele? Do outro lado. Alguns segundos de silêncio. Boa noite. Marcelo. Não desliga. Eu atendi porque achei que você pudesse ter entendido alguma coisa. Eu entendi que minha mulher saiu da minha casa de mala e entrou no carro de um cara que eu nunca vi. Nossa casa. O que você disse, minha casa? Marcelo fechou os olhos. Não começa. Helena deu uma pequena risada. Sem humor. Eu não comecei. Eu tô terminando. Quem é ele? Você não quer saber quem ele é. Claro que quero. Não. Você quer saber se eu dormi com ele? Marcelo não respondeu. A resposta estava justamente ali. Helena continuou. É por isso que a gente chegou aqui. Para de falar como se eu fosse um monstro. Eu nunca disse que você é um monstro. Então qual é o problema? A pergunta saiu mais alta. Helena ficou em silêncio. Marcelo percebeu a própria respiração. Qual é o problema? Helena. Quando ela respondeu, a voz estava baixa. O problema é que eu passei anos tentando explicar. Explicar o quê? Que eu estava desaparecendo do seu lado. Marcelo apoiou a mão na mesa. Você está fazendo drama. Assim que terminou a frase, percebeu. Tarde demais. Helena não discutiu. Obrigada. Pelo quê? Por não me deixar nenhuma dúvida. A ligação caiu. Marcelo ficou olhando para a tela. Ligou de novo. Desligado. Na manhã seguinte, o advogado entrou em contato. Não era o homem do carro. Era uma mulher que Marcelo não conhecia. E a conversa foi curta. Helena queria uma separação formal. Nada seria decidido naquela semana. Nenhum documento mágico apareceria pronto. Apenas começariam a organizar contas, patrimônio e os bens construídos durante o casamento. Marcelo ouviu tudo com a sensação incômoda de que estavam falando da vida de outra pessoa. Quando a ligação terminou, ele foi direto ao escritório. Bianca estava na sala de reunião, acompanhando os últimos ajustes da apresentação do novo empreendimento. Marcelo entrou. Na tela grande estava uma das imagens do projeto. A praça central, os blocos, os jardins. Por algum motivo, aquela imagem o incomodou. Volta. Bianca olhou para ele. Para onde há imagem anterior? Um analista voltou. Marcelo se aproximou da tela. De onde veio esse conceito, Bianca? Cruzou as mãos. Da equipe. Qual equipe, Marcelo? A gente já revisou isso. Eu perguntei de onde veio. O rapaz, sentado perto da tela, olhou para Bianca. Ela respondeu primeiro. Foi desenvolvido internamente. Marcelo franziu a testa. Havia algo naquela disposição. Ele já tinha visto. Não numa reunião. Em casa. Uma manhã, Helena estava de camiseta. Sentada no chão do escritório com folhas espalhadas, ele tinha segurado uma caneca de café enquanto ela falava de corredores externos, de luxe natural, de apartamentos menores sem transformar as pessoas em caixas. Marcelo encarou a tela. Isso é da Helena. A sala ficou quieta. Bianca soltou o ar devagar. Não exatamente. Ele virou o rosto. Como assim? Não exatamente. O conceito passou por muita coisa depois. Foi ela que fez Marcelo. Foi Bianca pediu que os outros saíssem. Ninguém demorou. Quando a porta fechou, ela puxou uma cadeira. Ela mostrou umas ideias há meses. Para você, para a empresa. Ela nunca trabalhou aqui. E eu usei. Então como chegou até você? Bianca apertou a boca. Era uma pergunta simples. A resposta não era. Você me mandou. Marcelo parou. Eu uma pasta. Quando meses atrás, você falou que a Helena estava mexendo com um projeto residencial e perguntou se tinha alguma coisa aproveitável. Marcelo tentou lembrar. Uma manhã no carro, Helena tinha enviado arquivos para ele. Ele não abrira. Encaminhara para Bianca com uma mensagem. Vê se tem algo aqui que sirva para a gente. Lembrou. O estômago apertou. Eu falei para você usar. Você falou para avaliar. E você colocou no empreendimento. Depois de meses de desenvolvimento, com o nome dela, Bianca não respondeu.
Marcelo aproximou-se da mesa. Cadê o nome dela? Ela não é funcionária. Bianca. A ideia foi modificada. Cadê o nome dela? Bianca fechou o notebook. Você quer mesmo transformar isso numa questão de crédito. Agora, por que sua mulher saiu de casa? Marcelo ficou olhando para ela. Ela sabia que a gente estava usando. Sim. Bianca hesitou. Aquela hesitação respondeu primeiro. Quando semana passada, Marcelo passou a mão no rosto. Ela veio aqui. Veio. Falou comigo. Você estava em Brasília. Por que você não me contou? Bianca se levantou. Porque eu ia resolver. Resolver como, conversando com ela. Você conversou. Conversei. E Bianca desviou os olhos por um instante. Marcelo percebeu. E o que ela queria que o projeto fosse retirado da apresentação até vocês dois conversarem. E você não retirou. A gente tem lançamento marcado. Você não retirou. Marcelo, não dá para desmontar um empreendimento inteiro porque sua esposa ficou magoada. Ele bateu a mão na mesa. Não foi forte. Mas Bianca recuou. Não chama isso de magoada. Ela ficou quieta. Marcelo viu algo novo no rosto dela. Não medo. Cálculo. Tem mais alguma coisa que eu não sei. Sobre o projeto sobre a Helena. Bianca abriu a boca. Fechou. Foi o suficiente. Fala. Eu acho melhor você conversar com ela. Marcelo soltou uma risada curta. Dessa vez, sem graça nenhuma. Engraçado. 2 dias atrás você achava que ela não voltava. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem. Sim. Ele pegou o celular. Quem era o homem do carro? Bianca ergueu o olhar rápido demais. Marcelo Bill. Você sabe? Não. Você sabe quem ele é? Marcelo. Para. Quem é? Eu só vi uma vez. Então sabe. Bianca andou até a janela. Lá embaixo, a Faria Lima seguia cheia. Carros pequenos entre prédios enormes. Ela gostaria de ganhar mais alguns minutos. Marcelo não deu. Noma. Raul Mendonça. A resposta fez algum lugar da memória dele se abrir. Raul Mendonça. Agora sabia de onde conhecia o rosto. Do escritório Moura Mendonça. Bianca assentiu. Marcelo conhecia o nome. Não pessoalmente. Todo mundo no setor conhecia. Raul era um arquiteto respeitado. Sócio de um escritório que vinha ganhando concursos e contratos grandes em São Paulo e no Rio. Também era exatamente o tipo de homem que Marcelo não queria imaginar esperando Helena na porta de casa. Como ela conhece ele? Bianca respondeu depressa demais. Não sei. Você acabou de falar que viu ele uma vez. Num evento onde Marcelo. Que diferença faz? Ele pegou o paletó. Muita. Vai fazer o quê? Marcelo caminhou até a porta. Descobrir. Bianca segurou o braço dele quando passou. Não vai atrás dela desse jeito. Marcelo olhou para a mão. Bianca soltou. Você tá com raiva. Vai falar besteira. Agora você tá preocupada com o meu casamento. A frase atingiu. Bianca levou um segundo para esconder. Eu sempre estive. E, talvez esse seja parte do problema. Ele saiu. Bianca ficou sozinha. Por alguns segundos, pareceu pronta para correr atrás dele. Não correu. Em vez disso, voltou à mesa e abriu uma mensagem antiga de Helena. Havia chegado 6 dias antes. Se até sexta-feira você não corrigir a autoria da apresentação, eu vou fazer isso pelos canais certos. Não tô pedindo favor. Só não quero que o Marcelo descubra dessa forma. Bianca releu a última frase. Helena ainda tentara proteger o marido. Esse era o detalhe que a incomodava, porque tornava mais difícil dizer que tudo aquilo era só vingança de esposa ciumenta. Bianca apagou a mensagem da tela. Não do servidor. Ela sabia que não era tão simples, mas o gesto já mostrava o tipo de erro que uma pessoa cometia quando passava tempo demais acreditando que ainda podia controlar a próxima cena. Marcelo não foi atrás de Helena. Ainda. Foi atrás de Raul. O escritório Moura Mendonça ocupava 2 andares de um prédio perto da Avenida Paulista. Marcelo entrou sem horário marcado e descobriu que dinheiro, sobrenome e impaciência não abriam todas as portas. Senhor Raul está em reunião.
informou a recepcionista. Eu espero. Ele não tem disponibilidade hoje. Diz que é Marcelo Vilar. Ela manteve o mesmo sorriso. Eu posso deixar seu contato. Marcelo quase insistiu. Então ouviu uma voz masculina atrás de uma divisória. Deixa ele entrar. Raul apareceu alguns segundos depois. Era o homem do carro. Sem dúvida. De perto. Marcelo percebeu que não havia nada de especialmente provocador nele. Isso quase piorava. Raul não parecia um sujeito que tivesse sido pego. Parecia alguém que não tinha nada a esconder. Marcelo Vilar. Ele estendeu a mão. Marcelo não apertou. Você conhece minha esposa. Raul olhou para a mão estendida. Depois guardou no bolso. Conheço. De onde? Você veio até meu escritório para perguntar isso. Eu vim perguntar por que você foi buscar minha mulher na minha casa às 11 da noite. Raul observou Marcelo por alguns segundos. Ela pediu. Isso não responde. Responde a parte que me diz respeito. Marcelo avançou meio passo. Você tá com ela. Raul inclinou a cabeça. Com ela onde não faz isso. Isso o que se fazer de idiota? Raul soltou um pequeno riso. Marcelo reconheceu o som. Era parecido demais com a risada que ele próprio dera diante da mala. De repente, não pareceu engraçado. Raul apontou para uma pequena sala ao lado. Entra. Você tá fazendo a recepção inteira, ouvir uma conversa que talvez se arrependa de ter começado. Marcelo entrou. A porta fechou. Raul permaneceu em pé. Pergunta de novo. Você e a Helena têm alguma coisa? Temos. Marcelo sentiu a mandíbula travar. Raul continuou antes que ele falasse. Confiança. Marcelo riu pelo nariz. Bonito? Você perguntou. Há quanto tempo? Tempo suficiente. Dormiu com ela? Raul não respondeu. Apenas o encarou. Marcelo abriu os braços. Qual é o problema? Ficou ofendido. Não. Tô tentando decidir se te respondo como homem ou como alguém que respeita a Helena. Responde como quiser. Raul deu um passo mais perto. Então escuta. Não. Eu nunca dormi com sua esposa. Marcelo ficou parado. E se essa é a primeira coisa que você precisava saber, depois que ela saiu de casa com uma mala? Então você ainda não entendeu por que ela foi embora. A mesma frase, quase a mesma que Helena tinha dito. Marcelo apertou a língua contra os dentes. Qual é a relação de vocês? Raul olhou para o relógio. Pergunta para ela. Ela não responde. Talvez porque passou tempo demais respondendo coisas que você nunca ouviu. Marcelo soltou uma risada amarga. Você sabe bastante sobre meu casamento. Sei bastante sobre Helena. É exatamente isso que me incomoda. Raul abriu a porta. Esse incômodo é seu. Marcelo não se mexeu. Você foi buscar ela. Fui. Para onde levou Raul perdeu o pouco de cordialidade que restava. Essa pergunta eu não vou responder. Marcelo se aproximou. Eu sou o marido dela. E ela é adulta. Não brinca comigo. Eu não tô brincando. Os dois ficaram a poucos passos um do outro. Raul falou mais baixo. Volta para casa. Marcelo, não me dá ordem. Não é ordem. É conselho. Guarda. Raul assentiu. Tá bom. Então guarda você uma coisa. Ele abriu mais a porta. Helena não entrou no meu carro naquela noite para fugir com um homem. Ela entrou porque precisava de alguém que não risse quando ela dissesse que tinha chegado no limite. Marcelo não respondeu. Raul continuou. Você viu um homem chegando e decidiu que a história era sua traição. Talvez seja mais confortável assim. Confortável. É. Raul sustentou o olhar. Porque se não existe amante, você vai ter que procurar outro motivo para ela ter ido embora. Marcelo saiu sem dizer nada. 2 horas depois, estava de volta ao apartamento. Pela primeira vez desde que Helena partira. Não abriu a conversa dela no celular. Entrou no pequeno escritório. Sentou na cadeira que ela usava. Na mesa havia marcas claras onde o notebook ficava. Uma caneta. Um bloco vazio. Marcelo abriu a gaveta. Encontrou contas antigas. Cartões de visita. Alguns recibos. Na última gaveta havia uma pasta. Projeto Horizonte. Ele tirou. Não eram os documentos que Helena levara. Eram versões antigas. Desenhos. Anotações. Datas.
Marcelo começou a folhear. Em uma página, Helena tinha escrito a lápis mostrar ao M. Quando ele tiver tempo. A anotação estava riscada. Embaixo. Outra. Não mostrar. Terminar primeiro. Marcelo virou a página. Havia um cartão de visita preso com um clipe. Raul Mendonça. No verso. Uma frase escrita à mão. Seu projeto não precisa de permissão para ser bom. Quando quiser voltar a trabalhar, me liga. Marcelo ficou olhando. A data no canto era de 8 meses antes. Muito antes da mala. Muito antes da noite em que ele viu Raul diante do prédio. Muito antes de Marcelo começar a imaginar um amante. Virou outra página. Encontrou uma impressão de e-mail. Era uma mensagem enviada por Helena para si mesma. Talvez guardada ali por engano. O assunto dizia proposta revisada. Marcelo leu. O escritório de Raul havia oferecido a Helena uma vaga. Não naquela semana. 5 meses antes. Ela recusara. No fim do e-mail, havia a resposta dela. Agradeço de verdade. Ainda quero tentar resolver algumas coisas em casa antes de tomar uma decisão que mude tudo. Marcelo leu novamente. 5 meses. Raul não tinha aparecido de repente. Helena tivera uma porta aberta havia 5 meses. E escolhera ficar. Marcelo deixou o papel sobre a mesa. Foi então que encontrou uma segunda folha. Presa atrás da primeira. Era uma proposta mais recente. Dessa vez, não havia recusa. Havia uma assinatura. Helena Vilar. Data de 3 semanas antes. Marcelo passou o dedo sobre a assinatura. Helena não fizera a mala por impulso. Não saíra porque Raul chegara. Raul chegara porque ela já tinha decidido sair. O celular tocou. Bianca. Marcelo ignorou. Tocou de novo. Ignorou. Na terceira vez, atendeu. O que foi? A voz de Bianca veio tensa. Marcelo, a gente tem um problema. Ele continuou olhando para a assinatura de Helena. Qual? A apresentação do lançamento. O que tem? Houve um pedido formal para suspender o uso de parte do material. Marcelo fechou os olhos. Da Helena Bianca não respondeu de imediato. Bianca. Sim. Quando chegou agora, Marcelo apertou a folha na mão. Ela fez isso sozinha. Não. Ele abriu os olhos. Quem representa ela? Bianca demorou. Não é advogado. Marcelo se levantou. Então quem Raul Mendonça? O apartamento ficou silencioso. Bianca continuou. Marcelo, tem mais uma coisa. Ele não disse nada. Eu descobri por que ele está representando a Helena nessa parte. Marcelo apertou o telefone. Fala. Porque ela não foi contratada pelo escritório dele agora. Bianca engoliu em seco antes de terminar. Ela entrou como sócia de um novo núcleo de projetos. Marcelo olhou outra vez para a assinatura, feita 3 semanas antes. 12 anos de casamento. E ele não fazia ideia de que a mulher que acreditava depender dele já tinha reconstruído uma vida inteira, antes mesmo de fechar aquela mala. Só que ainda faltava uma pergunta. Se Raul não era amante de Helena, por que o nome dele já aparecia em documentos dela muito antes daquela proposta de trabalho? E por quê? No canto de uma fotografia antiga, presa no fundo da pasta. Helena estava ao lado dele quando os dois ainda pareciam adolescentes. Marcelo puxou a fotografia. No verso havia apenas 4 palavras. Para quando ele voltar. Ele virou a foto novamente. Dessa vez não riu. Marcelo ainda segurava a fotografia quando desligou o telefone. A imagem tinha perdido um pouco da cor. Helena devia ter 17 ou 18 anos. Estava sentada num muro baixo, usando uma camiseta larga e o cabelo preso de qualquer jeito. Raul aparecia ao lado dela, com um tubo de desenhos debaixo do braço. Os dois sorriam para alguém fora da foto. Não havia intimidade de casal naquela imagem. Marcelo procurou mesmo assim. Procurou uma mão perto demais. Um ombro encostado. Alguma coisa que pudesse transformar a história numa traição simples. Não encontrou. Virou a fotografia outra vez. Para quando ele voltar, pegou o celular e ligou para Bianca. Ela atendeu no segundo toque. Marcelo, eu estava tentando falar com você. Você sabia da proposta do Raul para Helena Silêncio? Que proposta? Não faz isso comigo. Eu tô perguntando porque não sei do que você está falando.
Ela recebeu uma proposta 5 meses atrás. Tá. E recusou. Bianca demorou um pouco. Então qual é o problema, Marcelo? Fechou a pasta. 3 semanas atrás ela recebeu outra. Marcelo, eu não acompanho os e-mails da sua esposa. Entrou como sócia. Agora Bianca não respondeu. Ele percebeu. Você sabia. Soube hoje. Mentira. Cuidado. Marcelo soltou um riso curto. Cuidado com o quê? Com essa mania de decidir que todo mundo está mentindo só porque você chegou atrasado numa história. A frase bateu num lugar ruim. Marcelo se levantou. Ela conhece o Raul há anos. E tem uma foto dos dois quando eram adolescentes. Do outro lado da linha, Bianca ficou tão quieta que ele conseguiu ouvir o barulho do ar-condicionado no escritório. Bianca, eu tô aqui. Você sabia disso? Não. Dessa vez você respondeu rápido, porque é uma pergunta absurda. Marcelo olhou de novo a fotografia. Você disse que tinha visto ele uma vez? Num evento? Qual não lembro. Você lembra de tudo. Nem tudo gira em torno da Helena. Marcelo apertou a mandíbula. Engraçado você falar isso. Bianca respirou pelo nariz. Vai começar. Começar o quê? Esse tom. Você pegou um projeto dela e colocou seu nome. Meu nome não tá como autora. Tá como direção. Porque eu dirijo a área. Você sabia de onde veio. Eu sabia que você tinha mandado uma pasta. E sabia que era dela. Sabia. Marcelo se apoiou na mesa. Então por que não colocou o nome dela? Bianca respondeu sem hesitar dessa vez. Porque não existe crédito automático dentro de empresa por uma ideia que chega num arquivo de referência. Não chama aquilo de referência. Marcelo, você mesmo tratou como referência. A frase saiu limpa, sem grito, sem ironia. E por isso doeu mais. Ele ficou calado. Bianca continuou. Você quer colocar tudo nas minhas costas porque agora ficou feio olhar para a própria parte. Minha parte. Foi você que encaminhou. Para avaliar. Sem copiar ninguém. Sem contrato. Sem explicar que aquilo era um trabalho que sua esposa queria desenvolver. Marcelo passou a mão pelo cabelo. Eu achei que era uma ideia. Era. Uma ideia dela. Era. Dessa vez nenhum dos dois falou por alguns segundos. Bianca abaixou a voz. Você nunca perguntou. Né? Perguntei o que se ela queria voltar a trabalhar. Claro que perguntei. Perguntou de verdade, Marcelo não respondeu. Bianca soltou um ar cansado. Olha, eu fiz coisa errada. Eu devia ter parado quando percebi que tinha material demais dela ali. Devia ter chamado vocês dois. Não chamei. Ele levantou o rosto. Por quê? Por quê? O projeto estava bom. Só isso Bianca não respondeu. Marcelo entendeu que não era. Só isso. Bianca, você quer que eu fale o quê? A verdade. Ela riu. Mas a voz falhou um pouco. Você anda muito interessado em verdade desde anteontem. Marcelo fechou os olhos por um instante. Eu vou corrigir o crédito. Não resolve. Eusai. Vai atrasar lançamento. Então atrasa. Os investidores não vão gostar. Problema meu. Vai custar dinheiro. Marcelo abriu a porta do escritório de Helena. Eu disse que é problema meu. Bianca ficou em silêncio. Depois perguntou. E a Helena? O que tem? Você acha que corrigir uma apresentação vai trazer ela de volta? Marcelo olhou a sala vazia. Eu não sei. Era a primeira vez que dizia aquilo. Bianca percebeu. Ele também. Marcelo desligou sem se despedir. Naquela mesma manhã, Helena estava sentada diante de uma mesa grande, coberta de plantas, amostras e 2 copos de café que já tinham esfriado. Raul entrou carregando uma pasta. Você não dormiu. Helena nem levantou os olhos. Você virou minha mãe agora. Não tenho energia para isso. Ele largou a pasta ao lado dela. Resposta da Bilar. Helena abriu. Leu a primeira página. Raul ficou observando. Eles suspenderam o material. Ela ergueu o rosto. Já temporariamente, Marcelo assinou a decisão. Helena voltou ao documento. Nenhum sorriso. Raul puxou uma cadeira. Você esperava que ele recusasse. Esperava que ele fingisse que não sabia. Talvez não tenha fingido.
Helena deixou a folha na mesa. Você está defendendo ele? Não. Pareceu. Eu só não vou inventar defeito novo quando ele já tem uma coleção boa. Ela soltou uma risada pequena. Raul apontou para ela. Isso. Ainda sabe. Sei o que rir. Não exagera. Raul pegou um dos copos e fez uma careta. Isso aqui morreu. Deixa. Você vai beber. Talvez. Então eu jogo fora por segurança. Helena tentou pegar o copo. Raul levantou antes. Devolve. Não. Raul. Helena. Ela finalmente sorriu de verdade por 2 segundos. Depois o rosto fechou outra vez. Ele foi atrás de você. Raul parou com o copo na mão. Foi. Quando ontem? E você não me contou. Você tinha coisa suficiente. O que ele perguntou Raul foi até uma pequena pia. Se eu dormia com você? Helena fechou os olhos. Claro. Também perguntou, onde você tá? Ela olhou rápido. Você falou não. Obrigada. Não agradece o mínimo. Raul jogou o café fora. Ele parecia mais perdido do que bravo. Marcelo perdido. Vira Marcelo. Arrogante. Eu percebi. Helena passou a ponta dos dedos pela borda da pasta. Ele te reconheceu. Raul virou o rosto. Não. Tem certeza. Se tivesse reconhecido, teria feito uma pergunta diferente. Helena ficou quieta. Raul voltou à mesa. Você não pode adiar isso para sempre. Eu não tô adiando. Tá. Eu saí de casa. Isso é uma coisa. Entrei no projeto. Outra. Pedi separação. Terceira. Helena cruzou os braços. Quero uma lista. Quero que você pare de fugir da quarta. Ela sustentou o olhar dele. Não é hora. Quando vai ser? Quando eu decidir. Raul se encostou na cadeira. Tá. Essa resposta eu aceito. Que generoso. Aprendi com você. Helena fechou a pasta. O rosto dela mudou quando viu uma pequena fotografia que tinha escapado de dentro. Raul percebeu. Essa não é a original. Isai. Você ainda guarda não. Ela empurrou a foto de volta. A original ficou em casa. Raul soltou uma risada curta. Então é questão de tempo. Helena ficou imóvel. Você acha que ele vai achar? Marcelo está procurando respostas onde nunca olhou antes. Vai abrir até caixa de remédio vencido. Ótimo. Você não parece achar ótimo. Helena levantou e foi até a janela. A cidade estava clara demais para combinar com o cansaço dela. Eu queria que ele entendesse por que eu fui embora antes de descobrir quem você é. Raul abaixou a voz. Talvez não dê para separar as duas coisas. Dá. Helena. Ela viu. Eu não saí por sua causa. Eu saí. Não voltei a trabalhar por sua causa. Também sei. E não quero que ele use você como explicação. Raul apoiou as mãos na mesa. Então não deixa. Você fala como se fosse fácil. Não é. Ele apontou para as plantas. Você passou 12 anos facilitando tudo para ele. Talvez agora seja hora de deixar uma coisa difícil. Helena olhou os desenhos. Depois, pegou o celular. Havia uma mensagem de Marcelo. Não uma pergunta. Não uma acusação. Eu suspendi o lançamento. Seu nome vai ser incluído em qualquer material que use seu trabalho. Se você não autorizar o uso, a gente retira. Helena leu. Raul não perguntou o que dizia. Ela digitou uma resposta. Apagou. Digitou outra. Apagou também. Guardou o telefone. Não vai responder. Não agora. Raul assentiu. Café novo, por favor. Quando ele se afastou, Helena abriu a gaveta da mesa. Dentro havia um envelope antigo. O papel estava amarelado nas bordas. Na frente, uma letra masculina. Para Helena e Raul, ela tocou ao envelope. Não abriu. Ainda não. No início da tarde, Marcelo foi até a casa da mãe de Helena. Não avisou. Dona Célia abriu a porta e não pareceu surpresa ao vê-lo. Isso irritou Marcelo antes mesmo de entrar. Ela falou com a senhora. Célia deu espaço para ele passar. Boa tarde para você também. Desculpa. Não tá desculpado. Mas entra. A sala era pequena e clara. Marcelo estivera ali dezenas de vezes nos primeiros anos do casamento. Depois as visitas diminuíram. Ele sempre tinha uma reunião, uma viagem, uma ligação.
Uma coisa que parecia urgente até o dia em que deixava de importar. Célia apontou para o sofá. Café não. Água não. Educação. Marcelo olhou para ela. Célia arqueou uma sobrancelha. Essa tá faltando. Ele sentou. Helena tá aqui? Não. A senhora sabe onde ela tá. Se soubesse, não te falava. Marcelo passou a mão pelo joelho. Todo mundo resolveu virar guarda-costas dela. Célia se sentou numa poltrona. Engraçado. O quê? Quando ela precisava que alguém ficasse do lado dela, você achava exagero. Agora que apareceu gente, tá incomodado. Marcelo não respondeu. Célia observou o rosto dele por alguns segundos. Você tá comendo vim falar da Helena? Eu também. Então responde uma coisa. Depende. Marcelo tirou a fotografia do bolso interno do paletó, colocou sobre a mesa. Célia olhou. A mudança no rosto dela foi pequena. Mas Marcelo viu. Quem é ele? Ela não tocou na foto. Você achou onde? No escritório da Helena. Devia parar de mexer nas coisas dela. Eu moro lá. Célia ergueu os olhos. Marcelo entendeu. Tá. A gente morava. Melhor. Ele empurrou a fotografia um pouco. Quem é Raul Mendonça? Célia permaneceu olhando para a foto. Pergunta para sua esposa. Ela não fala comigo. Você teve 12 anos? Não faz isso. Isso o quê? Todo mundo responde a mesma coisa. Talvez porque seja verdade. Marcelo levantou. Eu só quero saber se esse homem teve alguma coisa com ela. Célia fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia menos paciência. Você veio até minha casa perguntar se minha filha te traiu. Eu não falei assim. Falou igual. Eu vi ele buscar ela. E daí, às 11 da noite, era para buscar às 3 da tarde. Tem horário certo agora. Marcelo andou até a janela. Ela conhece ele desde antes de mim. Sim. Ele virou rápido. Então a senhora sabe. Zai. Eles namoraram. Célia soltou uma risada que não tinha humor nenhum. Meu Deus. Só responder. Não. Marcelo ficou parado. Não. Não. Então quem é ele? Célia levantou. Eu não vou contar uma coisa que cabe a Helena contar. Por quê? Porque eu já tomei decisão demais no lugar dela quando ela era mais nova. A frase mudou o ar da sala. Marcelo percebeu. Que decisão? Célia recolheu a fotografia. Essa foto não é sua. Célia. Não. Eu sou o marido dela. Você adora essa frase quando precisa de direito. Marcelo ficou sem resposta. Célia colocou a fotografia sobre um móvel. Engraçado que esqueceu dela quando era para assumir responsabilidade. Ele apertou os lábios. You erai. A mulher olhou para ele. Marcelo repetiu. E erai. Dessa vez, mais baixo. Célia demorou a responder. Errou onde ele olhou para o chão. No projeto, só a pergunta veio rápida. Marcelo levantou o rosto. Célia cruzou os braços. Você acha mesmo que minha filha fez uma mala por causa de planta de prédio? Não. Então ele não encontrou frase boa. Célia esperou. Eu parei de olhar para ela. A mulher não se mexeu. Marcelo continuou, porque parar naquele ponto seria covardia. Não aconteceu num dia. Eu não percebi. Ela percebeu. Oisai. Agora sabe. Marcelo assentiu. Célia se sentou outra vez. Por alguns segundos, parecia mais cansada do que irritada. Helena me ligou na noite em que saiu. Ela veio para cá. Não. Por quê? Porque sabia que você procuraria aqui. Marcelo engoliu a resposta que viria. Célia percebeu. Ela não estava fugindo de você porque tem medo. Yuzai. Não sabe. Se soubesse, não tinha ido atrás do Raul, perguntando se eles dormiam juntos. Marcelo encarou a mulher. Ele contou Helena. Ele desviou os olhos. Célia soltou o ar. Eu disse para ela que 12 anos era muito tempo para desistir numa noite. Marcelo olhou de volta. E ela falou uma coisa que eu não consegui responder. O que? Célia passou a mão pela lateral da poltrona. Disse que não estava desistindo naquela noite. Estava desistindo um pouquinho fazia anos. Marcelo ficou em silêncio. Célia apontou para a porta. Agora vai. Eu ainda não sei quem ele é. Não. E a senhora não vai contar. Não. Marcelo pegou a chave do carro. Honte de serre. Parou.
Na foto tem uma frase. Célia endureceu. Que frase? Para quando ele voltar? Ela não respondeu. Marcelo viu o medo. Não tristeza. Medo. Quem tinha que voltar, Célia levantou devagar. Vai embora. Célia. Agora, tem alguma coisa acontecendo que eu não sei. Ela riu baixo. Marcelo. Esse é o resumo do seu casamento. Ele ficou parado mais um instante. Depois saiu. Se você estivesse no lugar de Marcelo, depois de descobrir que a pessoa que você julgou por 2 dias talvez carregasse uma história de quase 20 anos com sua esposa, você insistiria em saber tudo naquele momento ou finalmente esperaria ela escolher a hora de falar? Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. Porque daqui para frente a pergunta deixa de ser se Helena traiu Marcelo. A pergunta é, por que tanta gente sabia quem Raul era e Marcelo não? Às 4h15 da tarde, Bianca recebeu um e-mail que fez o pouco de segurança que ainda tinha desaparecer. Não vinha de Helena. Vinha do departamento jurídico da própria Vilar. A mensagem pedia os registros internos de desenvolvimento do novo empreendimento. Datas. Versões. Autores. Histórico de arquivos. Bianca leu tudo. Depois chamou Marcelo. Você pediu auditoria PED. Sem falar comigo, eu precisava da sua autorização. Eu sou diretora da área. Exatamente. Você acha que eu roubei o projeto? Marcelo não desviou os olhos do monitor. Eu acho que eu tratei o trabalho da Helena como se não tivesse dono. E quero saber o que aconteceu depois que caiu na empresa. Bianca fechou a porta. Você sabe o que aconteceu? Não. Eu desenvolvi. Com quem, minha equipe? Baseada em quê? Nos arquivos. Quais? Bianca aproximou-se da mesa. Marcelo, pensa no que você está fazendo. Eu tô pensando. Não parece. Pela primeira vez em muito tempo. Parece bastante. Ela mordeu a parte interna da bochecha. Você vai expor a própria empresa por uma briga de casal. Marcelo levantou. Para de chamar assim. Então chama do que uso indevido de trabalho. Você mandou o arquivo. E isso me coloca dentro do erro. Bianca piscou. Ela não esperava aquela resposta. Marcelo fechou o notebook. Eu não vou te usar para fingir que fui enganado do começo ao fim. Bianca ficou imóvel. Você acha bonito falar assim agora? Não. Vai fazer discurso de marido arrependido? Também não. Então o que você quer? Marcelo passou por ela. Descobrir até onde foi. Bianca segurou o braço dele. E se chegar em você, ele olhou para a mão dela. Já chegou. Ela soltou. Marcelo caminhou até a porta. Entrega tudo. Marcelo. Tudo. Bianca. Quando ele saiu, ela ficou olhando a porta. Dessa vez a raiva apareceu. Não contra Helena. Contra ele. Bianca pegou o celular e abriu a conversa com Helena. Havia dezenas de mensagens antigas. Algumas profissionais, outras curtas. Uma delas tinha quase 1 ano. Helena perguntava se Bianca conhecia algum escritório procurando arquiteta depois de tanto tempo afastada. Bianca respondera, posso olhar. Nunca olhou. Outra mensagem. Meses depois, Marcelo comentou com você sobre meu projeto. Bianca tinha respondido, não. Ele anda atolado. Mentira. Naquele mesmo dia, Marcelo já tinha encaminhado a pasta. Bianca sentou. Ficou encarando aquelas 2 frases. Uma parte dela ainda conseguia montar defesa. Ela não obrigara Helena a abandonar a carreira. Não obrigara Marcelo a ignorar a mulher. Não inventara 12 anos de distância. Só tinha visto uma porta aberta. E entrado. Esse era o problema. Ela entrara tantas vezes que agora não sabia dizer qual delas tinha sido a primeira. No começo da noite, Helena chegou ao antigo apartamento acompanhada apenas pelo porteiro. Marcelo não estava. Ela tinha pedido isso. 2 caixas vazias estavam sobre a cama. Helena abriu o armário. Começou pelas roupas. Sem pressa. Não levou tudo. Quando pegou o vestido azul, ficou alguns segundos segurando o cabide. Depois colocou na caixa, no escritório. Encontrou a gaveta aberta. A pasta fora mexida. Helena parou. Procurou. A fotografia não estava. O e-mail com a primeira proposta de Raul tinha sido tirado do lugar.
Ela pegou o celular. Ligou para Marcelo. Ele atendeu imediatamente. Helena, você mexeu nas minhas coisas. Marcelo estava no carro. Parou num semáforo. Maxi, por que eu estava procurando resposta? Nas minhas gavetas eu sei que não devia. Então por que fez? Porque eu ainda estava tentando provar uma coisa que não existia. Helena encostou-se na mesa. Que coisa? Você e Raul. Silêncio. Marcelo continuou. Eu arrei a foto. Ela fechou os olhos. Claro. Também achei as propostas. Você não tinha direito. Não. Helena abriu os olhos. A resposta a fez perder o próximo ataque. Você concordou. Concordei. Marcelo. Onde está a foto? Com sua mãe. Helena ficou imóvel. Você foi lá, fui. Você mostrou para ela? Mostrei. Meu Deus. Helena. Eu não sabia. Exatamente. Ela não me contou. Porque não era para contar. Marcelo encostou o carro. Quem é ele? Helena apoiou a mão sobre a mesa. Não vou falar disso pelo telefone. Então fala comigo pessoalmente. Não. Helena, você acabou de dizer que entende que mexeu numa coisa que não devia. Eu entendo. Então entende também que essa resposta não é sua só porque você está curioso. Não é curiosidade. O que é Marcelo ficou quieto. Carros passavam ao lado. Eu achei que você tivesse me traído. E Isai. Agora eu sei que não. Que bom. Não fala desse jeito. De que jeito? Como se não mudasse nada. Helena riu baixo. Marcelo. Não muda. Ele apertou os dedos no volante. Pra mim muda. Esse é outro problema. Ou Isai. A frase saiu cansada. Helena ficou em silêncio. Marcelo continuou. Eu suspendi o lançamento. Vai ter auditoria. Raul me falou. Você não precisa autorizar nenhum uso do projeto. E usai. E eu vou assumir minha parte. Helena olhou para os desenhos na mesa. Tá. Marcelo esperou algo mais. Não veio. Só isso. O que você quer que eu faça? Bata a palma. Não. Então tá. Ele quase perdeu a paciência. Quase. Você entrou mesmo como sócia. Entrei. Por que não aceitou 5 meses atrás? Helena puxou a cadeira e sentou. Você leu tudo. Li. Então já sabe. Você escreveu que queria resolver algumas coisas em casa. E... era a gente. Era... Marcelo abaixou a cabeça. Você ficou por mim. Helena respondeu depois de alguns segundos. Eu fiquei porque ainda achava que nós dois podíamos voltar a ser alguma coisa que a gente já tinha sido. Ele apertou os olhos. E quando mudou, não teve um dia. Tem que ter tido alguma coisa. Teve várias. Marcelo esperou. Helena passou a mão pela testa. Você lembra da noite em que eu te falei que queria voltar a trabalhar? Lembro mais ou menos. Eu lembro inteira. Ele não respondeu. Você estava escolhendo vinho num aplicativo enquanto eu falava. Marcelo fechou os olhos. Helena. Depois eu te mostrei o projeto. Yuzai. Você chamou de bonitinho. Yuzai. Depois mandou para Bianca sem nem abrir. Yuzai. Não. Marcelo. Agora você sabe. Naquele dia você não sabia porque não quis saber. Ele ficou calado. Helena respirou pelo nariz. Eu não fui embora porque apareceu outro homem. Eu entendi. Não. Você ainda está tentando entender quem é Raul, como se isso fosse explicar minha mala. Então explica você. Helena apertou os lábios. O que você quer ouvir? A verdade. Sobre quê? Sobre tudo. Ela soltou uma risada curta. Você não aguenta tudo numa ligação. Testa. Helena ficou quieta por alguns segundos. Então disse, Raul é a pessoa que me ensinou a desenhar uma planta quando eu tinha 13 anos. Marcelo não falou. É a pessoa que me levou para a primeira prova de vestibular porque minha mãe estava no hospital. Ele apertou o volante. É a pessoa que pagou metade do meu primeiro semestre quando a bolsa atrasou. Marcelo sentiu alguma coisa se deslocar. Ele era seu namorado. Helena não respondeu imediatamente. Quando respondeu, havia incredulidade. Você ainda está nisso? Eu só perguntei. Não. Marcelo soltou o ar. Helena ouviu. Você está aliviado. Não sei. Tá.
Eu não quero mentir. Ótimo. Primeira coisa útil. Marcelo deixou a cabeça cair contra o banco. Então, o que ele era? Helena olhou para a porta do escritório. Eu disse que não vou contar pelo telefone. Por quê? Porque essa história não começou comigo. Marcelo se endireitou. Começou com quem boa noite. Helena, eu preciso terminar as caixas. Espera. Ela parou. Eu vou respeitar o que você pediu. Qual parte? Não vou aparecer aí. Helena não esperava. Tá. Mas quando você estiver pronta, eu quero ouvir. Ela demorou. Querer não significa que eu vou te contar. Yuzai. Tá. A ligação terminou. Marcelo ficou sentado dentro do carro. Não arrancou. Não ligou outra vez. Foi a primeira vez, desde a mala, que aceitou uma porta fechada sem tentar empurrar. Durou menos de 1 hora. Porque às 8h10, Bianca apareceu no apartamento dele. Marcelo abriu a porta e franziu a testa. Que você tá fazendo aqui? Ela entrou sem convite. A auditoria achou coisa. Já, eu ajudei. Marcelo fechou a porta. Bianca colocou um pendrive sobre a mesa. Tem versões, datas e mensagens. Ila Olhau. O que você quer que você veja antes? Antes de quê? Antes de virar documento oficial. Marcelo não tocou no pendrive. Por que Bianca riu baixo? Porque você ainda não entendeu o tamanho da merda. Então fala. Ela cruzou os braços. O projeto da Helena não entrou só naquela apresentação. Marcelo ficou imóvel. Como assim? Algumas soluções foram usadas em estudos de outros 2 terrenos, sem ela saber. Sim, por você. Pela equipe. Você autorizou. Bianca desviou o olhar. Autorizei. Marcelo se aproximou. Depois que ela veio falar com você, uma parte. Bianca, eu achei que dava para resolver internamente. Você continuou usando. Eu achei que ela ia negociar. Ela pediu para parar. Ela pediu crédito e participação, que eram dela. Não daquele jeito. Marcelo soltou uma risada seca. Você ainda está fazendo isso. Fazendo o quê? Transformando uma coisa simples numa discussão técnica, porque a coisa simples te deixa mal. Bianca endureceu. Você não tem moral para falar assim comigo. Yuzai, para de dizer, eu sei como se isso limpasse alguma coisa. Não limpa. Ela apontou para ele. Você trouxe o projeto. Yuzai, você tratou como papel de esposa mexendo com hobby. Marcelo abaixou a voz. Yuzai, você me deu espaço. Dei. Bianca parou. Havia raiva e alguma coisa mais antiga no rosto dela. Então por que parece que eu sou a única vilã? Agora Marcelo olhou para ela por alguns segundos. Porque você está tentando descobrir quem recebe mais culpa. E eu estou tentando parar o estrago. A boca de Bianca tremeu de leve. Você vai voltar para ela. Isso não é assunto seu. Ela riu. Claro? Bianca. 12 anos. Que foi 12 anos eu fiquei aqui. Marcelo franziu a testa. Na empresa. Ela olhou para ele como se a pergunta fosse uma ofensa. Do seu lado. O silêncio veio pesado. Marcelo entendeu. Tarde. Bianca percebeu no rosto dele. Não faz essa cara. Que cara é essa de quem acabou de descobrir? Eu não sabia. Pois é. Ela riu de novo. Mas os olhos já não acompanhavam. Você anda descobrindo muita coisa que estava na sua frente. Marcelo ficou imóvel. Bianca. Eu nunca... Eu sei. Ela levantou a mão. Não termina. Vai ficar pior. Marcelo não terminou. Bianca olhou para o apartamento. A Helena sabia. Sabia o quê? Que eu gostava de você. Ele passou a mão pela nuca. Ela te falou. Uma vez. Quando quase 1 ano atrás. Marcelo sentiu o rosto endurecer. E você? Eu disse que ela estava insegura. Você mentiu. Eu não tinha feito nada. Não foi o que eu perguntei. Bianca apertou os olhos. Eu disse que não acontecia nada entre a gente. Isso era verdade. Mas você queria. Querer não é crime. Não. Marcelo olhou o pendrive. Usar o trabalho dela, sabendo que ela já desconfiava de você, também não é crime automaticamente. Só deixa tudo mais feio. Bianca empalideceu. Você acha que eu fiz por ciúme? Fez não. Bianca. Não foi só por isso.
A frase escapou. Ela percebeu. Marcelo também. Então teve isso. Bianca pegou a bolsa. Eu vou embora. Marcelo ficou entre ela e a porta. Não a tocou. Você sabia quem era Raul? Ela parou. Já falei que não. Olha para mim. Bianca olhou. Marcelo soube. Sabia. Não sabia tudo. O que você sabia? Ela apertou a alça da bolsa. Que ele conhecia a Helena antes de você. Isso eu já sei. Que eles eram próximos. Marcelo. Bianca engoliu. Eu vi um sobrenome num documento antigo. Que sobrenome? Ela não respondeu. Marcelo se aproximou um passo. Que documento? Um cadastro de concurso. De quando anos atrás? Que sobrenome? Bianca fechou os olhos. Vasconcelos. Marcelo Franzio, atesta. Não entendi. Helena Vasconcelos. Helena nunca usou esse sobrenome. Usou. Quando antes da faculdade, Marcelo sentiu o ar da sala mudar. E Raul Bianca pegou o pendrive. Raul Vasconcelos Mendonça. Marcelo não falou. Ela passou por ele. Antes de abrir a porta, disse: eu só descobri isso porque procurei os registros dela quando percebi que o projeto era bom. Marcelo virou. Você investigou. Minha esposa, Bianca apertou a maçaneta. Eu queria saber com quem estava lidando. E não me contou. Não. Porque Bianca olhou por cima do ombro. Porque na época, eu achei que quanto menos você enxergasse nela, melhor para mim. A porta fechou. Marcelo permaneceu parado. Aquela foi a primeira vez em 2 dias que ele não teve vontade de correr atrás de uma resposta. Teve medo dela. Na manhã seguinte, foi Raul quem procurou Marcelo. Mandou apenas um endereço. E uma frase. Helena autorizou uma conversa. 10 horas. Marcelo chegou 15 minutos antes. O endereço era um pequeno galpão reformado, onde o novo núcleo de projetos começava a funcionar. Ainda havia caixas fechadas e mesas sem computador. Raul esperava perto da entrada. Ela não vem, não. Marcelo parou. Então, que conversa é essa? Uma que devia ter acontecido anos atrás. Raul caminhou até uma sala nos fundos. Marcelo entrou. Em cima da mesa havia 3 fotografias. Uma era igual à que ele tinha encontrado. Outra mostrava Helena criança. Talvez 8 anos. Ao lado de um menino mais velho. Raul. A terceira mostrava um homem que Marcelo nunca tinha visto. Raul fechou a porta. Marcelo apontou para as fotos. Vasconcelos. Raul não demonstrou surpresa. Bianca contou. Contou o sobrenome. Já é mais do que devia. Quem é você? Raul puxou a cadeira. Mas não sentou. Você ainda acha que essa é a pergunta mais importante? Hoje é. Raul ficou olhando para ele. Tá. Ele tocou a fotografia da criança. A mãe da Helena se casou com o pai dela quando Helena tinha 4 anos. Marcelo Franzio atesta. Isai. Não sabe tudo. Raul apontou para o homem da terceira foto. Augusto Vasconcelos. Marcelo reconheceu o nome. Pai de Helena. Morto quase 15 anos antes. Ele era meu pai também. Marcelo ficou imóvel. Nenhum som pareceu entrar na sala por alguns segundos. Raul continuou. Eu nasci antes do casamento com Célia. Minha mãe e ele tinham uma relação que nunca virou família. Quando eu tinha 9 anos, minha mãe morreu. Marcelo olhou a fotografia outra vez. Você é irmão da Helena. Meio-irmão. Se você gosta de detalhe. Marcelo sentou sem decidir sentar. Raul permaneceu em pé. Ela nunca me falou. Yusai. Por quê? Essa parte é dela. 12 anos. 12 anos de casamento e ela nunca... Raul bateu 2 dedos na mesa. Não transforma isso em prova contra ela. Marcelo levantou o olhar. Eu só tô tentando entender. Então entende direito. Raul puxou a outra cadeira. Nosso pai demorou anos para me reconhecer. Quando reconheceu, foi escondido. Célia sabia. A família dele sabia. Helena descobriu quando tinha 13 anos. Marcelo olhou a foto dos dois. Foi quando vocês se conheceram. Foi quando ela soube que eu era irmão dela. E vocês ficaram próximos. Ela tinha 13. Eu tinha 19.
Raul soltou uma risada curta. Ela apareceu na minha porta com uma mochila, 2 cadernos e uma pergunta. Qual Raul sorriu pela primeira vez? Se eu sabia desenhar casa, Marcelo baixou os olhos. Por isso, arquitetura. Em parte. E a frase atrás da foto, Raul ficou sério outra vez. Para quando ele voltar? Quem Raul olhou para a fotografia do pai. Nosso pai. Marcelo entendeu menos. Voltar de onde Raul encostou na cadeira, de uma viagem que virou outra coisa. Que coisa? Ele foi embora de casa. Da Célia, de todo mundo. Marcelo esperou. Raul continuou. Augusto fez uma escolha ruim, depois outra. Teve problemas financeiros. Sumiu por quase 2 anos e deixou um monte de gente se machucando no lugar dele. Quando voltou, tentou consertar. E conseguiu. Raul olhou a foto. Não tudo. Essa foto era para ele. Helena queria mostrar que a gente ainda se falava. Por quê? Porque Célia não queria. Marcelo ficou quieto. Agora entendia o medo no rosto dela. Raul colocou as mãos sobre a mesa. Helena passou a adolescência no meio de uma guerra que não era dela. Uma mãe ferida de um lado, um irmão que lembrava a traição do pai do outro, e o pai tentando fazer todo mundo sentar na mesma mesa, como se pedir desculpa, apagasse 15 anos. Marcelo sentiu alguma coisa desagradável se encaixar. Ela odeia conflito por causa disso. Ela odiava. Raul corrigiu. Depois aprendeu a engolir. Marcelo desviou o olhar. Raul percebeu. Você já entendeu a parte que te diz respeito. Né, não precisa. Precisa. Raul se inclinou. Ela aprendeu muito cedo que quando 2 pessoas que ela ama entram em guerra, o jeito mais rápido de manter a casa de pé é ela ficar quieta. Marcelo apertou a mandíbula. Eu não sou o pai dela. Não. Raul sustentou o olhar. Mas toda vez que você ria quando ela tentava falar sério, ensinava a mesma coisa. Marcelo não respondeu. A frase ficou. Raul deixou alguns segundos passarem. Ela não me contou porque essa história nunca cicatrizou direito. Depois nosso pai morreu. Eu fui para Portugal. Célia não queria ouvir meu nome. Helena casou com você. E vocês perderam contato. Por anos. Quando voltaram, Raul olhou para a porta. Quase 1 ano atrás. Marcelo levantou a cabeça. Por que ela me procurou? Para trabalhar. Primeiro. Não. Então Raul passou a língua pelo lábio. Para perguntar uma coisa. Qual? Se uma pessoa pode amar alguém e mesmo assim precisar ir embora, Marcelo ficou sem respirar por um instante. Raul continuou. Ela não falou seu nome. Não precisava. Não. Marcelo se levantou. Andou até o fundo da sala. E você disse o quê? Que sim. Ele virou. Então você mandou ela me deixar. Raul levantou também. Não. Você acabou de... Eu respondi uma pergunta. E depois ofereceu emprego. Meses depois, você abriu uma porta. Abri. Marcelo riu sem humor. Que conveniente. Raul se aproximou. Quer voltar a me odiar? Vai ser mais fácil. Marcelo ficou calado. Eu não tirei Helena da sua casa. Raul apontou para o chão. Eu fui buscar uma mala porque ela me ligou chorando no elevador e disse que, se ninguém aparecesse, tinha medo de voltar só para não ter que descer sozinha. Marcelo congelou. Raul continuou. Mais baixo. Ela não chorou na sua frente. Né? Marcelo não respondeu. Pois é. Aquilo doeu de um jeito que a suspeita de traição não tinha conseguido. Porque a traição teria dado a ele um inimigo. Aquilo só lhe dava um espelho. Raul recolheu as fotografias. Agora você sabe quem foi buscar sua esposa. Marcelo olhou para a foto dos dois ainda crianças. Irmão. E ela não saiu para ficar com você. Não. Ela saiu porque já tinha decidido. Marcelo passou a mão pelo rosto. Raul guardou 2 fotografias. Deixou uma sobre a mesa, a que Marcelo encontrara em casa. Leva. Por quê? Porque ainda falta você entender outra parte. Marcelo olhou para ele. Qual? Raul demorou. Por que Helena parou de falar de mim depois que casou com você? Marcelo franziu a testa. Você acabou de explicar. Expliquei por que ela escondia a história da família. E qual é a diferença? Uma bem grande. Raul caminhou até a porta.
Ela chegou a tentar te contar. Marcelo ficou imóvel. Quando Raul abriu a porta, pergunta para Bianca. Marcelo não se mexeu. Raul virou o rosto. E quando perguntar, não pergunta só sobre mim. Sobre o que mais Raul sustentou o olhar. Pergunta o que ela fez com a carta que Helena deixou para você 11 anos atrás. Marcelo sentiu o sangue sumir do rosto. Que carta? Raul não respondeu. Saiu da sala. Marcelo ficou sozinho diante da fotografia. Raul era irmão de Helena. Não amante. Não rival. Não o homem que tinha roubado sua esposa. E justamente quando Marcelo acreditou que finalmente tinha entendido por que Helena escondera aquela parte da vida, descobriu que talvez ela não tivesse escondido dele coisa nenhuma. Talvez alguém tivesse feito isso por ela. E esse alguém estava ao lado de Marcelo desde quase o começo do casamento. Marcelo não ligou para Helena quando saiu do escritório de Raul. Também não foi atrás de Bianca. Dirigiu até a Vilar. Entrou pela garagem e passou pela recepção sem responder aos 2 funcionários que tentaram falar com ele. Quando a porta do elevador fechou, tirou a fotografia do bolso. Helena aos 18 anos. Raul ao lado, para quando ele voltar. 11 anos atrás. Helena tinha tentado contar alguma coisa. Raul tinha dito uma palavra específica. Carta. Marcelo repetiu aquilo em silêncio até o elevador parar. Bianca estava na própria sala, sozinha. Ela tinha acabado de fechar uma caixa pequena quando Marcelo entrou sem bater. Não perguntou o que havia dentro. Que carta? Bianca parou com as 2 mãos sobre a tampa. Nenhuma surpresa. Aquilo respondeu antes dela. Marcelo fechou a porta. Raul falou com você. Não. Então como? Ele falou comigo. Bianca desviou os olhos. Marcelo deu 2 passos. Que carta? Bianca, ela puxou a cadeira e sentou. Você devia sentar também. Eu fico em pé. Claro. A voz dela veio baixa. Você sempre fica em pé quando quer que a outra pessoa pareça menor. Marcelo não mordeu a provocação. 11 anos atrás, Bianca apertou os dedos. Era outra vida. Para você, talvez. Para todo mundo. Não muda a pergunta. Ela levantou o rosto. Helena deixou uma carta no escritório. Marcelo sentiu o maxilar endurecer. Para mim? Sim. Com você? Sim. E Bianca olhou para a caixa. Eu não entreguei. A frase ficou entre os 2. Marcelo não gritou. Isso pareceu assustá-la mais. Por que Bianca puxou o ar pelo nariz? Porque você estava no pior mês da sua vida profissional. Não. Você perguntou. Eu perguntei por que você não entregou. Não qual desculpa você treinou depois. Ela bateu a palma na mesa. Não é desculpa. Marcelo não se mexeu. Bianca levantou. Seu pai tinha acabado de ameaçar tirar você da direção da empresa. O banco tinha travado uma negociação. Você dormia 4 horas por noite. Eu estava lá. Marcelo. Eu vi. E a Helena, o que tem, ela não estava lá. Bianca riu sem humor. Ela aparecia. Ela era minha mulher. Na época vocês tinham pouco mais de 1 ano de casados. Minha mulher? Bianca apertou os lábios. Tá. Sua mulher. Marcelo apontou para ela. E te entregou uma carta. Entregou? O que ela disse? Bianca demorou. Que precisava ir para a rodoviária. Para quê? Encontrar o Raul antes de ele viajar. Marcelo ficou quieto. Ela falou que tinha uma história da família que nunca tinha conseguido te contar. Disse que tinha escrito porque toda vez que tentava falar travava. Bianca olhou para a janela. Ela pediu para eu colocar na sua mão quando você saísse da reunião. E você não colocou. Não. Você abriu. Bianca ficou imóvel. Marcelo já sabia. Abriu. Eu era uma idiota. Você abriu. Sim. Ele afastou o rosto por um instante. A cidade se estendia atrás do vidro. Quando voltou a olhar para ela, a voz estava ainda mais baixa. O que tinha na carta, Bianca tentou desviar. Você precisa falar com Helena. Não usa ela para escapar agora. Eu não lembro palavra por palavra. Então lembra o suficiente. Ela fechou os olhos. Helena contava sobre Raul. Marcelo não disse nada. Que ele era irmão dela. Que a mãe não aceitava a proximidade dos 2. Que o pai tinha morrido sem conseguir consertar a família.
Bianca engoliu. E dizia que não queria começar o casamento com você, carregando um segredo daqueles. Marcelo apoiou uma mão no encosto da cadeira. Continuou. Ela pediu que você fosse encontrar Raul com ela. Naquele dia, sim, e eu não fui. Bianca desviou o olhar. Não. Marcelo soltou uma risada curta. Sem qualquer humor, porque eu nunca soube. Ela não respondeu. Helena achou que eu li. Bianca ficou pálida. Era Ali. Marcelo percebeu. Bianca. Ela voltou no dia seguinte e perguntou se você tinha lido. E o que você falou? Bianca olhou diretamente para ele. Por um instante, parecia pronta para mentir outra vez. Não mentiu. Eu disse que sim. Marcelo ficou parado. O que mais, Marcelo? O que mais você falou? A voz dele não subiu. Bianca apertou a borda da mesa. Eu disse que você tinha falado que não queria se meter em problema da família dela. Marcelo afastou a cadeira com tanta força que ela raspou no chão. Bianca recuou. Você falou isso para Helena. Eu tinha 26 anos. Você falou isso para minha mulher. Falei. Por quê? Porque você estava desmoronando. Não. Você estava. E decidiu que precisava me proteger de uma carta. Não era a carta. Então era o que? Bianca riu. Dessa vez havia raiva. Era ela. Marcelo parou. Bianca apontou na direção dele. Era o espaço que ela ocupava. O silêncio mudou. Finalmente não havia mais como fingir que aquilo tinha sido apenas uma decisão ruim de trabalho. Você chegava aqui dizendo que estava cansado, que tinha problema com seu pai, problema com o fornecedor, problema com o banco. Eu resolvia tudo. Aí o telefone tocava e era Helena. Você mudava a voz. Marcelo franziu a testa. Isso é sua justificativa. Você pediu a verdade. Continua. Bianca passou a mão pelos cabelos. Eu achava injusto. Para quem? Para mim. A resposta saiu tão rápida que até ela pareceu se assustar. Bianca se sentou novamente. Eu trabalhava com você desde a faculdade. Eu ajudei a montar essa empresa quando tinha 6 pessoas numa sala. Sabia cada problema antes de você terminar de explicar. Aí ela aparecia e Bianca soltou um riso amargo. E você ia embora. Marcelo olhou para ela como se estivesse diante de uma pessoa que conhecia havia anos e ao mesmo tempo nunca tivesse visto. Então você mentiu. Sim. Para ela. Sim. Sobre mim. Sim. E guardou a carta. Bianca não respondeu. Marcelo entendeu outra coisa. Você ainda tem. Os olhos dela foram até a caixa. Só um segundo. Foi suficiente. Marcelo puxou a caixa. Bianca segurou. Não. Me dá. Marcelo, me dá a carta. Você não vai resolver 11 anos lendo um papel. Oh, Isai. Então para quê? Porque ela escreveu para mim. Bianca continuou segurando a caixa. Ela não pertence mais a você. Marcelo soltou. Tem razão. Bianca piscou. Ele apontou para a caixa. Pertence a Helena. Ela ficou parada. Marcelo puxou uma cadeira e finalmente sentou. Por que guardou? Bianca não respondeu. Se queria esconder, podia ter jogado fora. A boca dela se moveu sem som. Marcelo esperou. Eu tentei. E não consegui. Por quê? Bianca olhou para a caixa. Porque toda vez que eu pensava em jogar fora, parecia que eu estava admitindo o que tinha feito. Marcelo apoiou os braços nos joelhos. E manter escondida fazia parecer o quê? Que ainda dava para desfazer. 11 anos. E Usai. Marcelo levantou o rosto. Não fala isso. Bianca soltou uma pequena risada amarga. Agora essa frase é sua. Você sabia que ela acreditava que eu tinha rejeitado o irmão dela. Sabia. Sabia por que ela parou de falar dele. Sabia. E ficou entrando na minha casa. Sentando na mesa com ela. Aceitando o café dela. Bianca fechou os olhos. Não faz parecer... Parecer o quê? Que eu acordei todos os dias planejando destruir seu casamento. Eu não disse isso. Mas tá pensando. Marcelo se levantou. Não. Esse é justamente o problema. Bianca abriu os olhos. Eu acho que você nunca planejou destruir nada. Ele apontou para a caixa. Você só escolheu você mesma toda vez que apareceu uma chance. A frase acertou. Bianca puxou o queixo para trás.
E você escolheu quem Marcelo ficou quieto. Ela se levantou também. Vai responder. Ele não desviou. Eu escolhi a mim. Bianca riu. Pois é. Durante anos, então não vem me julgar como se você fosse melhor. Eu não sou. Não parece. Marcelo se aproximou da mesa. Eu não tô aqui para descobrir quem é pior. Tô aqui porque você interferiu numa escolha que era da Helena. Uma carta não fez o casamento de vocês virar isso. Não. Então pronto. Mas aquela carta ensinou uma coisa para ela. Bianca ficou quieta. Ela tentou me contar a parte mais vergonhosa e dolorosa da família dela. E você fez ela acreditar que eu tinha respondido com desprezo. Você provavelmente responderia mal. Marcelo olhou para ela. Bianca sustentou. Você quer mesmo dizer que o Marcelo, de 11 anos atrás, ia largar uma crise da empresa para ir encontrar um irmão secreto da esposa numa rodoviária? Ele abriu a boca, parou. Bianca percebeu. Tá vendo? Marcelo assentiu lentamente. Talvez eu não fosse. Ela pareceu ganhar ar. Então, mas eu tinha o direito de errar sozinho. Bianca perdeu a expressão. E Helena tinha o direito de ouvir a resposta de mim. A frase ficou. Marcelo apontou para a caixa. Abre. Bianca não se mexeu. Não vou arrancar da sua mão. Ela ficou olhando para ele por muito tempo. Depois retirou a tampa. Havia alguns documentos antigos. Fotografias da época em que a empresa começara. No fundo, envelope creme. O nome Marcelo estava escrito à mão. A letra era de Helena. Ele reconheceu. Bianca pegou o envelope. Não entregou. Eu amei você. Marcelo não respondeu. Do meu jeito ruim, torto, ridículo, mas amai. Ela segurou a carta entre os dedos. E durante muito tempo, eu achei que, se eu fosse necessária o bastante, um dia você ia olhar para mim como olhava para ela. Marcelo manteve a voz baixa. Eu nunca prometi isso. E ousai. Helena também não te tirou nada. Bianca apertou o envelope. Roye, eu sei. Marcelo esperou. Bianca estendeu a carta. Ele não pegou. Entrega para ela. Você não vai ler, não. É para você. Era. Bianca olhou o nome no envelope. Depois ergueu os olhos. E a auditoria vai continuar. Você vai me demitir. Não vou decidir isso sozinho. Ela sorriu sem alegria. Agora apareceu governança. Marcelo aceitou o golpe. Devia ter aparecido antes. Bianca pegou o crachá que estava sobre a mesa. Ficou girando entre os dedos. Eu podia brigar? Pode. Tenho argumento. Tenho histórico. Tenho gente que vai dizer que você sabia que o material vinha da Helena. Eu vou dizer isso também. Bianca ergueu a cabeça. Vai admitir minha parte? Sim. Ela ficou alguns segundos sem resposta. Depois colocou o crachá sobre a carta. Essa sempre foi a diferença entre nós dois. Marcelo franziu, atesta. Qual Bianca pegou a bolsa? Eu achei que amar você era vencer a Helena. Ela abriu a porta. Marcelo permaneceu parado. Bianca olhou uma última vez para a caixa. Ela só queria que você enxergasse ela. E saiu. Marcelo não correu atrás. Não havia vitória naquela sala. Só coisas que tinham chegado tarde. Naquela noite, Helena recebeu uma mensagem. Eu sei da carta. Ela estava no novo escritório quando leu. Raul trabalhava na mesa do outro lado. Helena não se mexeu. O telefone vibrou outra vez. Bianca ainda tinha o envelope. Eu não abri. Helena levantou tão rápido que a cadeira bateu na parede. Raul olhou. Que foi? Ela entregou o telefone. Elle. O rosto fechou. Ela guardou, parece. Raul devolveu. Helena começou a andar. 11 anos. Oi, Zai. Não. Ela viu. Você não sabe. Raul ficou quieto. Eu passei 11 anos achando que ele tinha lido. A voz dela falhou no meio. Eu passei 11 anos lembrando daquela porcaria de frase. Raul levantou. Qual? Helena soltou um riso sem graça. Bianca disse que ele falou que já tinha problema demais e não queria se meter no drama da minha família. Raul apertou a mandíbula. Helena... E eu acreditei. Você tinha perguntado para ele. Perguntei se ele tinha recebido o que eu deixei. Raul esperou. E ele respondeu. Falou que sim.
Ela levou a mão à testa. Meu Deus. Raul entendeu. O que ele achou que você estava falando? Uns documentos do apartamento. A gente estava financiando o primeiro imóvel. Ela sentou. Ele falou que tinha visto e que depois a gente resolvia. Raul fechou os olhos. E você ligou uma coisa na outra. Porque Bianca tinha acabado de dizer que ele não queria conversar sobre nossa família. Helena deixou as mãos caírem. Eu achei que ele estava me dizendo para deixar aquilo quieto. Raul puxou uma cadeira. Por que você nunca tentou de novo? Helena riu. Eu tentei. Quando? Um monte de vezes. Ela olhou para ele. Só que nunca falei seu nome. Raul ficou em silêncio. Helena continuou. Eu dizia que precisava conversar sobre meu pai. Marcelo estava trabalhando. Eu dizia que tinha coisa da minha adolescência que ele não sabia. Aparecia uma viagem. Eu dizia que tinha medo de repetir a história da minha mãe. Ele falava que eu pensava demais. Raul apoiou os cotovelos na mesa. Então a carta não explica tudo. Não. Só explica por que você começou a desistir de contar. Helena olhou de novo a mensagem. Sim. O telefone tocou. Marcelo. Ela deixou tocar até parar. Raul não opinou. Tocou outra vez. Helena recusou. Logo chegou uma mensagem. Desculpa. Eu não devia ter ligado. Quando você quiser, eu entrego a carta. Se não quiser me ver, mando pelo Raul. Helena ficou olhando. Raul viu a tela. Isso é novo. Não começa. Só falei. Ela guardou o telefone. Eu preciso ir para casa. Raul arqueou a sobrancelha. Qual delas? Helena parou. A pergunta pareceu simples. Não era. Para minha. No dia seguinte, Marcelo deixou o envelope com Raul. Não pediu para ver Helena. Não perguntou onde ela estava. Raul pegou a carta e observou o antigo cunhado por alguns segundos. Você leu mesmo nada? Nada. Nem contra a luz. Marcelo quase sorriu. Não. Raul colocou o envelope na pasta. Ela talvez nunca te perdoe. Ousai. E não é por causa da Bianca. Ousai. Raul apontou um dedo. Para de falar, eu sei para tudo. Marcelo soltou o ar. Tá. Raul quase riu. Melhor. Marcelo colocou as mãos nos bolsos. Diz para ela que... Parou. Raul esperou. Marcelo balançou a cabeça. Não diz nada. Tem certeza. Se ela quiser saber o que eu tenho para dizer, eu digo para ela. Raul assentiu. Agora você está aprendendo. O envelope chegou às mãos de Helena naquele fim de tarde. Ela ficou quase uma hora sem abrir. Quando abriu, não encontrou nenhuma surpresa nova. Encontrou a garota que tinha sido... A letra jovem ocupava 4 páginas. Helena contava quem Raul era. Contava que tinha vergonha de ter escondido aquilo durante o namoro. Dizia que não queria começar uma família repetindo os silêncios que tinham destruído a família dos pais. Num dos últimos parágrafos, havia uma frase que ela tinha esquecido. Eu tenho medo de você olhar para minha história e achar que eu sou complicada demais. Mas tenho mais medo ainda de passar a vida inteira tentando ser simples para você. Helena parou. Leu de novo. Não porque a frase fosse bonita, porque era antiga. Ela já sabia naquela época. De algum jeito. A menina de 20 e poucos anos já sabia exatamente o perigo. No fim da carta, havia um pedido. Raul vai embora hoje à noite. Se você puder, vem comigo. Eu queria que as 2 pessoas que mais conhecem minhas partes difíceis se conhecessem antes que ele vá. Marcelo nunca apareceu. Não porque escolheu não aparecer. Porque nunca soube. Helena chorou. Pouco. Depois dobrou as páginas e guardou novamente. Aquilo mudava uma lembrança. Não mudava 12 anos. Essa diferença seria a parte mais difícil. 2 dias depois, ela chamou Marcelo para conversar. Num café. Em lugar público, sem Raul. Sem advogado, Marcelo chegou antes. Não usava terno. Helena percebeu e odiou perceber. Sentou diante dele. Oi. Oi. Marcelo empurrou o açúcar para o lado dela por hábito. Helena olhou. Eu não uso açúcar faz 5 anos. A mão dele parou. E usai. Ela ergueu a sobrancelha. Marcelo corrigiu. Agora eu sei. Helena quase sorriu. Quase.
Li a carta. Marcelo juntou as mãos sobre a mesa. Tá. Você quer saber o que tinha, só se você quiser contar. Ela olhou para ele. Você mudou de manual, não? Parece. Eu tô tentando não estragar os primeiros 30 segundos. Helena desviou os olhos. Um garçom trouxe café. Nenhum dos dois falou até ele sair. Marcelo mexeu a xícara. Eu sinto muito. Helena ficou imóvel. Pela carta, por tudo que veio depois. Bianca mentiu. Mentiu. Isso muda uma coisa. Yusai. Marcelo apertou os lábios. Desculpa. Ela soltou uma risada pequena. Você vai levar tempo para perder esse hábito. Provavelmente, Helena olhou pela janela. Durante anos eu achei que você tinha rejeitado aquela parte de mim. Marcelo não interrompeu. E acho que comecei a esconder outras partes depois disso. Quando queria voltar a trabalhar, falava pela metade. Quando alguma coisa me machucava, testava o terreno primeiro. Ela passou o dedo pela alça da xícara. Se você fazia piada, eu recuava. Marcelo abaixou o olhar. Eu lembro. Não. Você lembra de algumas. E. Helena respirou pelo nariz. Só que eu preciso que você entenda uma coisa. Ele ergueu o rosto. Bianca ter escondido a carta não te absolve. Yusai. Helena estreitou os olhos. Marcelo levantou uma mão. Essa eu posso falar. Ela ficou séria outra vez. Depois daquela carta, eu tive milhares de chances de te contar. Você teve milhares de chances de perguntar. Eu tive. E não perguntou. Não. Você não roubou meu projeto de propósito. Não. Mas não abriu o arquivo. Marcelo ficou quieto. Isso é quase pior para mim. Ele demorou a responder. Para mim também. Helena balançou a cabeça. Não faz isso. O quê? Transformar minha dor na sua. Marcelo engoliu. Tá. Ela olhou o relógio. Ele percebeu. Você precisa ir. Daqui a pouco. Marcelo colocou as duas mãos na mesa. Eu não vou pedir para você voltar. Helena ergueu o rosto. Bom. A resposta bateu. Ele deixou. Também não vou dizer que vou mudar. Melhor ainda, porque falar não serve mais. Helena não respondeu. Marcelo continuou. Eu só queria te pedir uma coisa. O que não decide hoje que eu nunca mais posso falar com você? Ela ficou imóvel. Marcelo não tentou preencher o silêncio. Helena finalmente perguntou. E se eu decidir? Ele olhou para a xícara. Então eu respeito. A resposta veio sem teatro. Ela procurou alguma armadilha. Não encontrou. Tá. Marcelo levantou os olhos. Tá ok. Tá. Eu não vou decidir hoje. Ele soltou o ar. Helena percebeu. Mas também não tô voltando. Eu entendi. Nem amanhã. Entendi. Nem porque Bianca mentiu. Yusai. Helena apontou para ele. Última. Marcelo assentiu. Quando saíram do café, ele não ofereceu carona. Não perguntou onde ela morava. Helena entrou num carro chamado pelo aplicativo. Marcelo ficou na calçada. Ela viu pelo vidro. Por um segundo, lembrou da noite da mala. A diferença era pequena. Naquela vez, ele tinha seguido até a portaria para descobrir quem estava no carro. Agora nem olhou a placa. Parecia pouco. Para Helena. Não era. Ainda assim, não foi suficiente. Nas semanas seguintes, ela não voltou. Marcelo descobriu que mudança verdadeira tinha uma parte humilhante que ninguém contava. Ela acontecia sem plateia. Não havia Helena por perto para perceber quando ele corrigia alguém que chamava o Projeto Horizonte de Criação da Vilar. Não havia Helena vendo quando ele sentou diante do conselho e assumiu que tinha encaminhado material autoral da esposa sem tratá-lo como trabalho profissional. Também não estava lá quando Bianca compareceu à reunião seguinte, acompanhada de um representante próprio. A discussão não terminou naquele dia. Nem na semana seguinte. Havia contratos, responsabilidades internas e versões diferentes sobre o quanto cada pessoa sabia. Bianca não foi arrastada para fora do prédio. Marcelo não ganhou o direito de posar como o homem que tinha corrigido tudo. A realidade era mais lenta. No fim de uma das reuniões, Bianca encontrou Marcelo sozinho no corredor. Ela já não usava o crachá. Vai ficar bonito no relatório. Marcelo parou.
Que coisa! Você assumindo culpa. Não fiz para ficar bonito. Yosai. Ela deu um meio sorriso. Engraçado. Passei anos tentando ser indispensável aqui. Agora descobri que empresa nenhuma devia depender tanto de duas pessoas que não sabiam separar orgulho de decisão. Marcelo ficou quieto. Bianca ajeitou a bolsa no ombro. Eu aceitei sair da direção. Soube. Não comemora. Não tô comemorando. Ela olhou pra ele. O núcleo vai continuar sem mim. Vai. E a Helena Marcelo demorou. Também. Bianca entendeu. Ela não voltou. Não. Por um instante. Algo parecido com arrependimento atravessou o rosto dela. Então eu fiz tudo aquilo para nada. Marcelo balançou a cabeça. Não. Bianca franziu a testa. Você fez porque escolheu fazer. Ela apertou a boca. Marcelo continuou. Não coloca isso na conta dela também. Bianca ficou alguns segundos parada. Depois assentiu uma vez, antes de ir embora. Disse. Se ela perguntar, fala que eu não espero perdão. Marcelo respondeu. Se ela perguntar, você fala. Bianca quase sorriu. Justo. Ela entrou no elevador. A porta começou a fechar. Bianca levantou os olhos uma última vez. Eu passei metade da vida querendo que você me escolhesse. Marcelo não respondeu. Ela tocou o botão do térreo. Devia ter escolhido a mim mesma antes de virar esse tipo de pessoa. A porta fechou. Marcelo nunca mais ouviu uma frase dela naquele prédio. 2 meses depois, Helena estava de joelhos no chão do novo escritório, tentando encaixar a base de uma maquete quando o celular tocou. Era a mãe. Você esqueceu que hoje é domingo. Helena segurou o telefone entre o ombro e a orelha. Empresário não tem domingo. Você virou seu marido. Helena parou. Célia percebeu tarde. Desculpa. Helena voltou a encaixar a peça. Tudo bem. Ele ainda liga, não? Não, eu pedi espaço. E ele deu. Célia ficou quieta. Isso te incomoda, mãe? Só perguntei. Helena riu. Você é muito ruim fingindo inocência. Aprendeu comigo. A porta do escritório abriu. Raul entrou carregando uma sacola. Comida. Helena apontou para a mesa. Célia ouviu. O Raul tá aí. Tá. Diz para ele que eu mandei um abraço. Helena ficou parada. Raul também. Era a primeira vez em anos que Célia mandava aquilo sem ser empurrada. Helena sorriu. Você mesma pode falar. Entregou o telefone a Raul. Ele pegou como se fosse um objeto perigoso. Oi. Célia. Helena se afastou. Não precisava ouvir. Algumas coisas podiam acontecer sem que ela servisse de ponte. Na mesa. O celular dela vibrou. Uma mensagem. Marcelo. A primeira em 23 dias. Os documentos finais do apartamento ficaram prontos. Não tem urgência. Quando você quiser revisar, me avisa. Só isso. Helena guardou o telefone. À noite respondeu. Quarta. 6:30. Marcelo confirmou. Na quarta-feira. Helena entrou no apartamento onde tinha vivido por quase uma década. A sala parecia diferente. Havia caixas. Marcelo tinha colocado o imóvel à venda. Ela parou na entrada. Você vai sair. Vou. Para onde um apartamento menor? Helena olhou ao redor. Por que Marcelo deu de ombros? Isso aqui ficou grande. Ela quase perguntou se era por causa dela. Não perguntou. Marcelo apontou para a mesa. Documentos. Os dois sentaram. Revisaram página por página, sem briga, sem advogado na sala, sem tentativa de transformar papel em conversa sentimental. Quando terminaram, Helena fechou a pasta. Tá certo. Marcelo assentiu. Ela se levantou. Foi então que viu algo encostado na parede do corredor. Sua antiga mesa de desenho. Você ainda tá com isso? Marcelo virou. Você deixou. Eu achei que tivesse jogado fora. Quase. Helena passou a mão pela madeira. Havia marcas antigas de estilete, manchas de tinta. Um canto lascado. Por que não jogou Marcelo? Colocou as mãos nos bolsos. Porque achei que talvez você quisesse. Raul já comprou uma nova pro escritório. Essa é melhor. Ela olhou de lado. Agora você entende de mesa de arquiteto? Não. Marcelo sorriu de leve.
mas passei 3 semanas desmontando isso sem conseguir desmontar. Helena riu. Ele também. A risada dele fez os dois pararem. Por um segundo. A mala voltou à memória. Marcelo percebeu. Eu penso naquela noite todo dia. Helena tirou a mão da mesa. Não precisa. Yusai. Ela ergueu um dedo. Ele corrigiu. Eu penso. Helena ficou em silêncio. Marcelo caminhou até a mesa de desenho. Eu achei sua mala ridícula. Eu lembro. Porque tinha certeza de que você voltava. Yusai. Dessa vez ele deixou passar. Nem passou pela minha cabeça perguntar o que teria que acontecer para uma pessoa arrumar 12 anos numa mala. Helena olhou para o chão. Marcelo não se aproximou. Eu não quero que você esqueça aquilo. Ela levantou o rosto. Não, não. Por quê? Porque eu também não quero esquecer. Helena apertou os lábios. Você tá diferente. Marcelo soltou um pequeno riso. 2 meses não transformam ninguém. Pelo menos aprendeu isso. Aprendi algumas coisas. Tipo, ele apontou para a mesa. Que bonitinho não é uma crítica profissional adequada. Helena soltou uma gargalhada antes de conseguir evitar. Marcelo sorriu. Finalmente, não se anima. Não tô. Ela passou os dedos pela mesa outra vez. Marcelo. Oi. Eu não quero voltar para o casamento que a gente tinha. Nemu. Helena olhou rápido. Ele continuou. Se você voltasse para aquilo, eu ia saber que alguma coisa deu muito errado. Ela ficou quieta. Então o que você quer? Marcelo pensou antes de responder. Hoje, quero levar essa mesa para o seu escritório. Helena estreitou os olhos. Você está tentando usar mudança como estratégia romântica? Não. Só não quero pagar carreto para uma mesa que cabe na caminhonete do Raul. Ela riu. Idiota. Um pouco. O silêncio veio mais leve. Marcelo colocou a mão na lateral da mesa. E depois disso eu queria te fazer uma pergunta. Qual você aceita? Tomar um café comigo. Helena olhou para ele por alguns segundos. Acabamos de passar 2 horas juntos. Isso foi divisão de patrimônio. E quero um café que não tenha documento. Para que? Marcelo respirou pelo nariz. Para conhecer você. Helena ficou imóvel. Ele prosseguiu antes que ela entendesse errado. Não sua versão de 12 anos atrás. Não a mulher que eu acho que conheço. Você agora... Ela apoiou as 2 mãos na mesa. E se você não gostar, Marcelo sorriu de lado. Pelo histórico. Acho que meu problema nunca foi não gostar. Qual foi? Eu gostei tanto da ideia de que você estava sempre ali que parei de prestar atenção em quem estava ali. Helena baixou os olhos. Marcelo esperou. Café. Disse ela. Ele demorou um segundo para acreditar. Sem jantar, não abusa. Tá. Sem promessa. Tá. Sem achar que isso significa que eu voltei. Não significa. Helena apontou para ele. E sem Bianca virar desculpa para nada. Ela não vira. Helena assentiu. Marcelo pegou uma ponta da mesa. Agora, o que levamos? Ela olhou para a mesa. Depois para ele. Você não vai conseguir passar isso na porta assim. Marcelo franziu a testa. Eu montei. Há 12 anos. Tenho memória. Foi exatamente essa confiança que trouxe a gente até aqui. Ele soltou a mesa. Tá. Você manda. Helena agachou perto dos parafusos. Marcelo se abaixou do outro lado. Me passa a chave. Qual a pequena? Ele pegou a errada. Helena Olhau. Marcelo devolveu sem discutir. Essa. Os dois começaram a desmontar a mesa. Devagar. Peça por peça. Nenhum deles tentou fingir que era possível transportar inteira uma coisa que precisava ser reconstruída de outro jeito. Quase 6 meses depois daquela noite da mala, Marcelo foi ao lançamento do primeiro projeto assinado por Helena desde que ela tinha voltado à arquitetura. Não como investidor. Não como parceiro. Foi porque recebeu um convite com o nome escrito à mão. Sentou no fundo. Raul estava na primeira fila, ao lado de Célia. Os dois ainda tinham silêncios antigos entre eles. Mas naquela noite estavam sentados no mesmo lado. Helena subiu ao pequeno palco. Falou do projeto, do que queria construir, do motivo de acreditar que casas menores não precisavam oferecer vidas menores. Marcelo ouviu tudo. Dessa vez,
sem celular na mão. Quando terminou, a sala aplaudiu. Helena encontrou o olhar dele no fundo. Marcelo não levantou. Não fez gesto. Não tentou ocupar o momento. Só bateu palmas. Mais tarde, na saída, ela alcançou Marcelo perto da porta. Você vai embora sem falar comigo. Ele olhou para ela. Você estava cercada. E achei que podia falar amanhã. Helena inclinou a cabeça. Você está ficando muito comportado. É reclamação. Talvez. Marcelo sorriu. Ela segurou o braço dele. Raul e minha mãe vão jantar. Isso é histórico. E boa sorte para eles. Helena não soltou o braço. Você quer ir? Marcelo olhou primeiro para a mão dela, depois para o rosto. Você está me convidando. Não faz eu repetir. Só conferindo. Marcelo. Quero. Foram andando até a rua. Perto da calçada, ele viu um carro preto esperando. Por um segundo, reconheceu a cena. O mesmo modelo. Raul no volante. Célia no banco da frente. Helena abriu a porta traseira e olhou para Marcelo. Vai ficar aí. Ele sorriu. Não. Entrou. Raul olhou pelo retrovisor. Você de novo. Marcelo fechou a porta. Também senti saudade. Célia virou no banco. Se começarem, os dois vão a pé. Helena riu. O carro arrancou. Dessa vez, Marcelo sabia exatamente quem tinha ido buscar sua esposa. O irmão que ela tinha tentado apresentar a ele 11 anos antes, o homem que apareceu quando ela precisou sair, porque o próprio marido tinha passado tempo demais confundindo permanência com amor. Mas essa não era mais a parte da história que importava. Helena não voltou porque descobriu que Marcelo tinha sido enganado por Bianca. Não voltou porque ele corrigiu o crédito de um projeto. E não voltou porque ele pediu perdão. Na verdade, Helena nunca voltou para o casamento antigo. Alguns meses depois, foi ela quem convidou Marcelo para tentar construir outro relacionamento. Sem morar juntos. Sem promessa pronta. Sem usar 12 anos de história como garantia de nada. E quando? Muito tempo depois. Uma mala apareceu outra vez no meio da sala. Marcelo não riu. Helena tinha colocado roupas para uma viagem curta dos dois até o litoral. Ele olhou a mala. Depois olhou para ela. Tem espaço para mim aí. Helena cruzou os braços. Não lá. Não. Marcelo fez uma careta. Ela deixou alguns segundos passarem. Na viagem? Talvez. Ele sorriu. Já é um começo. Helena pegou a chave. Marcelo. Oi, dessa vez. Pergunta antes de achar. Ele abriu a porta para ela. Para onde a gente vai? Helena passou por ele. Agora sim. E foi assim que os dois saíram. Não como um homem que conseguiu trazer a esposa de volta, nem como uma mulher que esqueceu por amor. Saíram como duas pessoas que finalmente tinham aprendido que ficar só vale alguma coisa quando qualquer uma delas também é livre para ir. E agora eu quero saber de você qual momento mais te pegou nessa história. Descobrir que Raul era irmão de Helena. Saber que aquela carta ficou escondida por 11 anos. Ou ver Marcelo entender que pedir perdão não obrigava Helena a voltar. Me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Se você ainda não se inscreveu, aperta inscrever para acompanhar as próximas histórias. Manda essa história para alguém que precisa ouvir isso hoje. E deixa o like para mais gente conseguir encontrar.